Pessoal, bom dia. Eu queria agradecer a presença dos senhores aqui no stand da Pioneer. Meu nome é Richard, eu sou representante comercial para Sacramento e região, fico sediado aqui em Sacramento. E o que nós trouxemos para vocês aqui, pessoal, é o sistema de solução completa Pioneer, que nada mais é que o uso de biotecnologia, né, que são os BTs, os RR aí. Essa tecnologia nova aqui de marcador molecular, que a Pioneer saiu na frente aí, que vem utilizando, né, já há uns 2 anos, né, que nada mais é do que melhorar alguns aspectos das plantas em termos de melhor tolerância à doença, maior tolerância à seca, né, e outros aspectos fisiológicos, tratamento industrial de semente e o sistema de combinação de híbridos, tá, da Pioneer, que vem usando aí desde de 97, tá? E dentro desse sistema de combinação de híbridos, a gente colocou aqui na vitrine três materiais, tá? 3 lançamentos, vamos dizer assim, tá? O 30F53H, né? Apesar que eu tenho alguns clientes vão questionar, pô, mas o 53 lançamento, já está um material aí 8 anos plantando o 53. Mas com essa tecnologia nova de marcador molecular, pessoal, a partir dessa safra 2010, o 53 realmente é um novo material, tá? A gente conseguiu aumentar, melhorar bastante dele, a tolerância dele, principalmente as ferrugens, né? Com isso aumentamos a amplitude de plantio dele, né? Que antes era mais restrito o plantio no cedo. Hoje a gente consegue plantar ele no cedo, no normal, né? Dependendo da tecnologia do produtor, até no tarde aí, tá? Tá produzindo muito, né? O 30F53H NSR, que é o nome, vamos dizer assim, correto, né? Tem alguns resultados para essa safra já, né? Algumas colheitas aqui em Nova Ponte, Iraí, mesmo aqui em Sacramento, 220, 230, 240 sacos por hectare, realmente está superando alguns recordes de produtividade para a região aqui, que até então não se colhia isso aí né? E esse material tá conseguindo isso aí, tá? Um outro lançamento é o P3646, é um material que tem um teto produtivo bem similar ao 53, agrega bastante em sanidade foliar e precocidade, tá ok? O P3862, material duplo propósito, tá? Excelente produtor de grão e hoje é uma das melhores opções do mercado para a cidade de planta inteira, tá ok? Por ser um material muito produtivo, né, em termos de grão, uma excelente opção aí para a cidade de planta inteira, tá? E só frisando, pessoal, a Pioneer é uma empresa que tem aí todas as biotecnologias disponíveis aí, tá? Tem ali o RR, o Yield, o Herculex, né? As duas tecnologias junto, o Yield mais RR, o Herculex mais RR. Passar um corredor aqui, por favor, dá uma olhada, tá ok? Vou passar a bola para o professor Juliano. E aí, Luiz? Beleza? Fatores que reduzem a população de plantas. E as pragas nem sempre são as mesmas que ocorrem cada ano. Então, a presença de a praga de um ano para o outro vai depender de 3 fatores. O primeiro fator é chuva. O segundo fator, alimento, oferta de alimento para os insetos. E terceiro fator, temperatura. Então, o ano que chove mais cedo, quando eu instalo a cultura em cima, no ano que chove mais cedo, eu já estou instalando a cultura, talvez, em cima da população de pragas. Então é muito importante que antes que eu faça esse plantio, eu analise aquele ambiente para saber que será só o tratamento de semente vai conseguir resolver aquele problema de praga que está ali naquele momento. Talvez eu tenha umas lagartas do cartucho ou iridâneas grandes naquele momento do plantio. Então é muito importante nós avaliarmos essa situação antes de realizar o plantio para a gente saber as verdadeiras tomadas de decisão que nós temos que fazer. Então a nossa preocupação aqui seria a manutenção de stand. Nós temos, só falando rapidamente o que seria o milho BT, né? Então seria o aproveitamento de umas toxinas que existe uma bactéria que vive no solo, e essas toxinas elas vão então atuar na lagarta, levando a lagarta morta, estourando o seu trato digestivo. Mas a gente esperava que isso acontecesse com outras pragas, mas ela não acontece com muitas outras pragas mastigadoras. Por exemplo, nós temos uma grande população de larvas de besouro que fica no solo. Larvas, por exemplo, larva arame, larva alfinete. E essas pragas, elas não são controladas com esses agentes BTs. E nós temos também situação, como eu comentei anteriormente, de lagartas do cartucho ou eridâneas que estão ali já instaladas nas plantas tigueras ou nas áreas de cobertura antes do plantio. E também não são controladas com o milho BT e também não são controladas apenas com tratamento de semente. Então nós temos que analisar o que nós temos ali no momento antes do plantio para fazer a tomada de decisão.
Outra praga muito importante também, que reduz muito o estande, são os corós. Então, é importante avaliar antes do plantio a presença de coró para a gente saber fazer a escolha específica do inseticida. Então, na questão de milho, não é porque eu já compro a semente tratada, eu já estou tranquila e não tenho mais problemas de pragas. Não, nós temos pragas que são resolvidas ali no momento da emergência da planta, como nós temos pragas que virão de fora, que é o caso dos percevejos. Eu tenho percevejos, por exemplo, que estão instalados ali na cultura no momento do plantio, e temos os percevejos migratórios, que vêm da soja à medida que os produtores vão colhendo. Então, o tratamento de semente é uma garantia que eu tenho para que aquela planta consiga mostrar seu máximo potencial, mas eu ainda preciso de associar outros fatores. Por exemplo, nós temos aqui algumas pressões de pragas que têm aumentado muito de população na cultura do milho e que nós chamamos muito a nossa atenção sobre o manejo delas. Mas o tratamento de semente, voltando na parte de manutenção, vai ter um papel muito importante na questão dos percevejos. Nós temos também o surgimento de novas espécies de pragas que estão atacando a cultura do milho, né? Como é o caso da lagarta do trigo, a Pseudaleia satequax, que é uma praga que está também se instalando na cultura do milho em regiões onde nunca se plantou trigo. Então é uma adaptação, uma mudança de comportamento. Isso é normal devido à oferta de alimento e o manejo, nós estamos mexendo no manejo. Quando nós estamos comentando sobre a manutenção da população de estande, falando especificamente de percevejo, nós temos 3 espécies de percevejo que atacam a cultura do milho. Nós temos o barriga verde, que é o Dichelopes, que tem a toxina mais nociva, ele é a principal espécie, ele vai causar, a sua saliva vai causar um maior perfilhamento, mas nós temos 2 espécies que chegaram da soja, que é o percevejo marrom e o percevejo verde, aquele grandão, Nesara. Esses 2 percevejos vão causar o mesmo dano desse percevejo aqui. Então, quando nós vamos fazer o tratamento de semente, nós temos que estar preocupados com o percevejo que está presente na área e principalmente com essas espécies que nós chamamos de espécies migratórias. Então, nós temos aqui qual tipo de dano que o percevejo vai causar na cultura do milho, né? Então, o percevejo tem um aparelho bucal sugador, ele vai se alimentar exatamente da região onde tem mais umidade. Então ele vai ficar aqui 1-2 centímetros abaixo dessa palha, vai inserir o aparelho bucal dele aqui. Quando ele insere o aparelho bucal dele, ele pode atingir o ponto de crescimento e vai causar um estrangulamento. E essa folha do milho não abre, ele fica todo contorcido, podendo levar aquela planta à morte. Além da toxina que ele injeta, que vai causar o perfilhamento e ajudar também nesse estrangulamento. Então nós temos essas 2 situações. Então até quando justifica eu controlar os percevejos, né? Então, o tratamento de semente, ele vai me ajudar, principalmente nessa fase inicial aqui, aonde nós temos o ponto de crescimento abaixo do nível do solo. Segundo os fisiologistas, quando esse ponto de crescimento passa para a parte superior do nível do solo, o percevejo já não consegue mais causar aquele estrangulamento. Então, o dano vai ser menor. Então, segundo os fisiologistas, esse ponto de crescimento vai ficar abaixo do nível do solo até a 5ª, 6ª folha. Quando ele se encontra nesse local aqui, ele já suporta o ataque de percevejo. Então eu não posso ter percevejo com milho em torno de 5 a 6 folhas. Vamos voltar lá para entender um pouquinho a questão de tratamento de semente. Quando nós estamos posicionando o tratamento de semente, nós chamamos atenção para essas pragas que estão aqui presentes no momento do plantio. Então nós estamos fazendo a não recomendação de inseticida na dessecação. Mas a pergunta é, se o inseto está aqui, não seria melhor eu fazer uma aplicação de inseticida na dessecação? Esses insetos dificilmente vão estar expostos. Então o tratamento de semente vai controlar esses insetos que estão aqui, e eu tenho que lembrar que a maior parte da população dos percevejos virão após a emergência. Então o tratamento de semente vai controlar aqueles percevejos que estão sobre essas massas, essas coberturas, e assim que o milho começa a emitir as primeiras folhas, eu vou ter a migração dos percevejos que vêm de fora. Então, a minha complementação é tratamento de semente mais uma aplicação foliar. Então, aquele inseticida que eu ia utilizar na dessecação, eu tiro aquele inseticida da dessecação e coloco ele aqui.
quando a folha tiver em torno de 1 a 2 folhas definitivas. Aí eu faço uma complementação do percevejo que estava na área e o percevejo migratório que está chegando. E eu vou aumentar o efeito residual e eu vou ter uma melhor proteção de estande, que é uma das principais causas que nós temos de controlar, que vai causar prejuízo no estande, né? E para a gente entender como que funciona o tratamento de semente, então, quando nós fazemos um tratamento de semente, o inseticida primeiro tem que entrar na solução do solo para depois ser absorvido pela planta. Não imediatamente já vai sendo absorvido, tem que entrar na solução do solo. Então, quanto mais o plantio é realizado com mais umidade, então eu tenho uma melhor proteção. Então, quando eu faço um plantio com baixa umidade, então eu vou ter menos proteção. Por exemplo, a questão de lagartelasmo, né? Então, às vezes a gente faz um tratamento de semente e ainda a lagartelasmo ainda consegue causar um prejuízo nessa planta. Por quê? Porque não teve umidade suficiente, aqueles 6 dias que esse milho gastou para emergir, não tinha umidade suficiente para que esse inseticida saísse da solução da semente, fosse para a solução do solo e fosse absorvido pela planta. Então, eu preciso de entender que não é porque eu tratei a semente, eu já estou tranquilo, falo, não, o produto é bom, eu tratei a semente e não vai me acontecer a praga. Muito pelo contrário. Quando eu faço um tratamento de semente, eu tenho que analisar que eu preciso de umidade no solo para proteger o máximo essa planta. E aí eu tenho, então, um melhor estande, eu vou controlar essas pragas iniciais que eu falei que ela pode estar no solo já, ou ela pode vir de fora, eu chamo de pragas iniciais, aquelas que vão acontecer quando a planta está bem na fase inicial, né? Eu consigo ainda manter um bom controle daquelas pragas ainda não controladas pelos milhos BTs, como é que eu comentei anteriormente, que são as larvas de besouros. Nós somos muitos besouros, larva de jamim, larva de abrote, né? E ainda vou aumentar o residual sobre a população de insetos cigadores. Ok? Então, nosso recado, gente, seria os cuidados na manutenção de estande para a gente perceber uma boa tecnologia, como é o caso dos milhos BT. Ok? Muito obrigada.